O circo foi criado e inaugurado aproximadamente em 1770, na Inglaterra, e trouxe a missão de animar e interagir com o público em um espetáculo estruturado de lonas e arquibancadas. Ao longo do tempo, o circo se adaptou conforme críticas e mudanças na sociedade. Mas, mesmo assim, o sucesso conquistado pelos espetáculos durante os anos se manteve, e o surgimento de novos circos deram espaço para um especial, o Zane. Localizado em Cotia, na Grande São Paulo, o Zane se destacou com suas apresentações diferenciadas, se tornando dos mais famosos em principais circos contemporâneos. Esse foi o tema escolhido pela jornalista Eduarda Smilari para a realização do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Circo Zane, A Lona que Fortalece, é um documentário que conta a história de mulheres fortes que passaram por diversos problemas externos e que encontraram na arte circense uma forma de incentivo. Eu sou Bruna Marota e Eduardo Smilari é a minha convidada. O MAC Entrevista está começando. Oi, Duda, bem-vinda ao MAC Entrevista, obrigada por vir. Oi, Bruna, obrigada a vocês por me receberem. A gente gostaria de saber por que você escolheu esse tema para o seu TCC? Então, eu escolhi esse tema, na verdade, o tema veio até mim, sabe? Eu sempre quis falar sobre palhaços, primeiramente, assim, era a minha ideia. Mas, ao longo do tempo, eu fui observando que a arte circense, ela abriga muito mais que a arte da palhaçaria, assim. Então, os acrobatas, trapezistas, eles fazem com que a arte vá para outro patamar, assim, sabe? Ela agregue muito. Então, o tema, na verdade, ele veio mais até mim do que eu fui para o tema, sabe? Porque eu tinha em mente um em específico, que era mesmo seguir o cotidiano de um palhaço para ver como é mesmo a montagem, como que é a inspiração de uma pessoa, né, que faz a arte da palhaçaria. Mas aos poucos eu fui me encantando com o circo, assim. Então o tema ele veio super até mim. Foi uma coisa que eu aprendi com o tema. Você falou bastante sobre o palhaço. Qual que é a importância do palhaço e do circo na sua vida? Então, na verdade, eu não fui uma criança que ia muito para o circo, mas eu sempre estudei em escolas construtivistas, assim, que querendo ou não, davam pra gente essa visão sobre a arte no geral, a importância da arte mesmo para a sociedade. Então, eu sempre tive um carinho muito grande pela arte circense, pelo cinema, enfim. E o palhaço, ele pode se destrinchar muito para o cinema, né? A gente vê isso em várias produções aí cinematográficas que vão além do Coringa. Mas, assim, é uma figura muito interessante, porque ela se transforma no momento da apresentação, sabe? Porque é uma pessoa que está lá e ela, querendo ou não, entra em um universo da palhaçaria, que é aquela coisa bonachona, engraçada, mas que ao mesmo tempo traz essa melancolia, assim. E eu sempre achei isso muito interessante, como uma coisa tão engraçada traz uma melancolia, sabe? Então eu sempre me questionei muito sobre isso. E aí, quando eu tive a oportunidade, né, de fazer um documentário para o meu TCC, eu falei, não, eu quero colocar essa minha visão sobre o palhaço, sobre a importância do palhaço na sociedade do entretenimento mesmo. E aí eu cheguei até o circo, que não era o que eu estava esperando, mas foi a melhor coisa para mim. E qual parte da construção do seu TCC foi mais marcante para você? Olha, a parte mais marcante foi a roteirização do meu TCC, na verdade, para chegar em uma narrativa, porque quando a gente faz um TCC, não adianta a gente colocar várias entrevistas e fazer uma montagem em cima delas. Você precisa de uma narrativa, você precisa de um arco dramático, você precisa de alguma coisa que vai ter um incidente excitante, sabe? Alguma coisa tem que acontecer lá para o seu espectador entender o que você quer passar. E quando eu fui entrevistando as pessoas, eu percebi que a Mariana Marçal, que é a minha personagem principal, ela tinha uma história que poderia criar um guincho para as outras, sabe?
porque ela conheceu o circo depois de uma morte, da morte que aconteceu na família dela, né, da mãe e da irmã. Então, é tudo muito simbólico, sabe? Ela estava muito fraca emocionalmente, fisicamente, por conta da Covid também. E aí ela se fortalece por meio do Circuzane, assim. Então, criar essa narrativa no roteiro foi muito importante, foi a parte mais significativa, na verdade, mais do que as entrevistas. As entrevistas, com certeza, são a segunda coisa, porque você vai aprendendo com seus entrevistados, mas você precisa ter uma narrativa muito certa na hora da edição, principalmente. Você falou sobre a Mariana, como que você conseguiu chegar nela? Porque ela é a figura principal no seu documentário, sim, trazendo muitas mensagens. Como que você conseguiu chegar nessa fonte? A Mariana, na verdade, eu já conheci ela há muito tempo, porque o meu primeiro estágio em jornalismo no primeiro semestre foi com ela. Ela é uma jornalista muito conhecida na Granja Viana, em Cotia, na região, porque ela é assessora do prefeito. Mas não só isso, ela faz também todos os eventos da região. Então, por exemplo, o Templo Zulai, que é localizado em Cotia, ela que faz o Ano Novo Chinês deles, assim. Então, ela é a principal assessora que cobre todos os eventos lá, sabe? E é um lugar muito importante, é um local que é conhecido por estar localizado em Cotia, e todo mundo de Cotia vai pro templo e tal. Então, eu conheci ela por meio mesmo do meu trabalho, assim, também como jornalista, e aí eu cheguei nela. Mas eu já sabia que ela estava treinando no Circuzane, mas eu não sabia que era por conta dessa fatalidade ou que foi por conta de uma fraqueza dela que ela quis superar. Isso eu não sabia. Então, isso foi muito legal, assim. Mas nela eu cheguei exatamente pelo trabalho que eu já tive com ela. O seu documentário fala muito sobre a questão do circo mudando a vida das pessoas. Você acha que seu documentário pode trazer uma reflexão social para as pessoas valorizarem mais o espaço do circo e a mudança que ele pode causar na vida de cada um? Olha, até o Vanderlei fala muito isso, né, que foi meu orientador, que a gente não pode pensar que o nosso documentário vai mudar o mundo. Mas eu acho que quando as poucas pessoas que assistem, pelo menos eu sempre perguntei para elas o que elas sentiram com o meu documentário. E muitas delas, até coloquei isso no meu relatório, elas falam: eu tive vontade de fazer circo. Então isso é muito significativo. São poucas pessoas, sabe? A gente não pode também ter essa visão que, nossa, o meu documentário vai mudar a ideia da sociedade em relação ao circo, sabe? Que as pessoas vão começar a ir para o circo, trocar o cinema, ou não, sei lá, ir para o cinema, ir para o circo por conta do meu documentário. Eu acho que eu não tenho esse poder, eu acho que ninguém tem esse poder, mas talvez cause uma reflexão para algumas pessoas, e isso já é o suficiente para mim. Pelo menos o que eu escutei dessas pessoas foram exatamente isso, que elas tiveram vontade de fazer circo, porque você vê as mulheres se fortalecendo, então você fala: cara, eu acho que eu consigo também, sabe? Eu quero também testar isso na minha vida. Então é interessante. Eu acho que em um parâmetro menor, sim, as pessoas... Eu acho que o meu documentário pode levar as pessoas para o circo. Eu sei, porque eu tive vontade de começar a fazer aula de circo depois que assisti ele. Você falou que você acabou tendo foco muito em mulheres no seu documentário. Esse sempre foi o foco? Focar só em mulheres ou não? Não. Então, isso é outra coisa que você precisa montar dentro da narrativa que você constrói no roteiro. O que acontece? Como eu estava falando de uma mulher, a Mariana, e como ela falava do fortalecimento dela como mulher também, eu não posso colocar muitos homens no meu documentário. Na verdade, não faria tanto sentido para a narrativa que eu quis construir. Então, eu só tenho um entrevistado, que é o Fernando Sampaio, que ele é um dos cofundadores do Circuzane, por isso que ele está lá. Então, ele tem uma visão muito mais técnica sobre o Circuzane, tanto que ele fala: a lona é de médio porte, a lona briga tal, 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 e por isso que ela é diferenciada. Mas essa visão dele, então, é uma coisa à parte em relação ao Circuzane, que eu precisava também colocar
né? Porque eu estava falando especificamente desse circo. Mas as mulheres, elas... Eu escolhi isso por conta da minha narrativa, do meu foco narrativo, que foi o fortalecimento das mulheres dentro do Circo Zani, porque cada uma tem uma história de superação, mesmo que não seja semelhante à da Mariana, que da Mariana acaba sendo, né, a principal dentro de todas, mas elas também têm as suas dificuldades e elas se fortalecem no Circo Zani. Lá não existe uma hierarquia de gênero, sabe? Uma mulher é capaz de levantar um homem no trapézio. Eu já vi isso várias vezes nas apresentações. Então são coisas que na sociedade mesmo a gente não vê tanto, mas lá a gente vê muito claro, sabe? Que não tem diferenciação para homem, para mulher, enfim, para todos os tipos de gênero, assim. O seu trabalho, ele foi muito profundo. O que você aprendeu com ele? O que você tirou dele para levar para a sua vida? Olha, é que a gente leva muita coisa, assim. Eu acho que a gente leva um pouco de cada entrevistado, na verdade. Mas eu percebo, o que eu levei, assim, é que aquelas mulheres, além delas se superarem como mulheres, como pessoas, como humanas, elas também sobrevivem com o circo, sabe? Isso é muito significante, muito significativo, porque você não é uma arte muito valorizada, assim como várias artes aqui no Brasil, infelizmente, né? Não tem muito incentivo, mas muito menos o circo, né? Eu até falo isso no meu documentário. Então, perceber como essas mulheres sobrevivem com o circo e amam o que fazem é muito incrível, porque você fala, eu posso ir também para lugares que eu nunca imaginei, sabe? Então, o que eu aprendi talvez seja isso, assim, essa abertura tão grande para todos os tipos de arte que existem no país e que a gente acaba não valorizando tanto porque acha que não vai dar certo, porque acha que, enfim, não tem muito incentivo, mas essas pessoas também não têm e conseguem fazer uma companhia dar certo há mais de 15 anos, sabe? Então, eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive. O seu TCC te ajudou de alguma forma na carreira jornalística depois que você saiu da faculdade? Muito, muito, porque eu já escolhi o documentário sabendo que isso era para minha vida, sabe? Eu trabalho na área de cinema, mais para o roteiro, e eu sabia que eu colocando um documentário como meu produto de finalização de curso seria uma coisa muito significativa até para eu fazer algum mestrado fora ou para, enfim, eu apresentar isso mesmo no meu portfólio, porque o cinema, ele cobra muito portfólio, ele cobra muito esses curta-metragens autorais, sabe, que você faz mesmo, que eles chamam até de guerrilha, que são coisas assim que você tem um orçamento muito baixo e que você faz na marra, sabe, com material emprestado, com, enfim, sozinho, como eu fiz, né? Então, nossa, isso fez total diferença para fora, assim, da faculdade, sabe? Hoje eu apresento isso como meu portfólio e eu posso falar que eu já fiz um filme. E isso, para minha carreira, é muito importante. Muito importante. Seu documentário foi tão marcante e importante que ele foi indicado ao prêmio de Expocom 2023. Mas isso você responde no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já.
MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Eduarda Smilari, autora do documentário Circo Zani, a Lona que Fortalece, resultado do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como foi dito no bloco anterior, o seu documentário foi indicado ao prêmio de ExpoCon 2023. Como que você se sentiu com essa notícia? Foi muito legal, assim, porque eu recebi essa notícia do meu próprio orientador, né, o Vanderlei, e aí ele me mandou uma mensagem falando, Duda, eu indiquei o seu trabalho, e aí logo depois eu vi que outros amigos meus também foram, assim, e é muito gostoso ver como o nosso trabalho, assim, porque eu via também, né, o processo dos meus amigos, e como foi difícil, né, querendo ou não, TCC, estágio, as matérias mesmo da faculdade, né? É um semestre muito difícil, é um ano muito difícil no geral, o 7º e 8º semestre. Então, é muito legal ver um resultado muito positivo e ser indicado para a ExpoCon, que é uma das maiores, né, feiras aí de trabalho de comunicação. Eu queria que você explicasse mais como que funciona essa premiação, porque pode ter muita gente que não conhece. Eu queria que você falasse mais como que saiu o resultado do vencedor, se você tem que ir num evento, como que funciona. Então, o evento é em Niterói, vai ser em junho. Eu não sei, na verdade, muito como funciona, porque eu nunca fui na ExpoCon. Eu já tenho colegas que já foram, na verdade, eles sabem até um pouco mais do que eu, assim. Mas basicamente você tem que se cadastrar como aluno quando você é indicado e aí você envia seu trabalho, o Mackenzie ele paga os custos, né, da ExpoCon, então o boleto mesmo que eles geram, e você vai para Niterói e apresenta esse trabalho, sabe? Então vai ter um dia que você tem que participar também do evento no geral, então das outras apresentações. Mas especificamente da ExpoCon eu não sei muito, assim, tá sendo uma novidade também para mim. O seu trabalho também vai aparecer na Bandeirantes, né? Como que você está se sentindo com tantas aparições do seu documentário, ganhando tanta importância, já que você é amante do cinema? Não, foi muito legal, assim, porque eu enviei, se eu não me engano o nome dela é Luciana, que é uma das principais editoras que estavam fazendo esse projeto de curtas-metragens nacionais, que serão exibidos depois do Jornal da Noite da TV Bandeirantes. E ela selecionou alguns documentários para serem exibidos mesmo. E aí você precisa, para isso, se cadastrar na Ancine, né? O órgão de cinema aqui desse país. Então é muito interessante a gente ver como eu já tô, querendo ou não, meu documentário já está imortalizado, sabe? Dentro desse sistema, assim. Foi muito emocionante para mim cadastrar na Ancine e receber já o número do meu produto, sabe? O certificado do meu produto como estando já legalizado na Ancine. Então foi muito bacana, assim, eu estou muito animada, ainda não passaram a data, mas, enfim, já foi selecionado, já passou por todo o processo e agora só falta mesmo ele ser exibido, assim, então é muito legal, é muito bacana. Com o seu documentário ganhando tanta visibilidade, você já tem novos projetos em vista? Eu tenho, sim, eu gostaria de fazer mais trabalho sobre circo, mas eu gostaria de fazer até sobre os europeus, assim. Eu fiquei muito interessada, porque querendo ou não, o circo Zani, ele se iguala muito ao circo itinerante europeu, sabe? Eles vieram muito de lá, essa ideia do circo contemporâneo e tudo mais. Porque a arte circense, ela veio mesmo, né, da Europa, ela veio aí da arte itinerante, né, a apresentação nas praças públicas. Então, eu tenho muita vontade para lá e fazer mesmo um longa-metragem, talvez um documentário de longa-metragem sobre circos itinerantes, sobre outros tipos de arte, sabe, no meio circense, assim. Eu tenho muita vontade. Agora, vamos perguntar mais sobre, para ajudar o pessoal que está fazendo o TCC agora, qual que é a sua dica para eles sobre escolha de tema, sobre edição, o que você indica? Olha, eu indicaria não ter medo de nada, assim, porque é normal a gente mudar de tema, não mudar de tema, mas mudar o foco do nosso tema. É super normal, isso acontece porque a gente
tá o tempo todo nessa mudança por meio de entrevistados, por meio de do roteiro mesmo, que às vezes você precisa montar de uma maneira que faça sentido para você, para aquilo que você quer passar. E eu acho que uma coisa assim que ficou muito no meu documentário, que isso também faz parte do aprendizado, que eu acabei não falando no bloco anterior, é que quando você tem uma ideia, foca nessa ideia e se você sabe que é isso mesmo que você quer, não tenha medo de, querendo ou não, bater de frente, às vezes. Eu bati um pouco de frente com o meu orientador algumas vezes. Mas, assim, não foi assim, uma briga ou, nossa, não. Eu escutava muito ele, mas eu tinha em mente uma coisa e eu não quis mudar essa coisa, querendo ou não, porque eu sabia que no fim ia ficar a minha cara. Então, assim, eu sei que eu não fiz o melhor documentário do mundo, eu sei que, assim, talvez ele tenha muitos erros de edição, porque eu fiz a edição sozinha. Eu sei que tem vários erros, né, dentro do meu documentário, mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para ele, eu me vejo muito nele. E isso é a coisa mais bacana que você pode fazer para um TCC, é você se orgulhar do produto final que você mesma realizou, assim. Então, é importante você ter em mente uma coisa que você queira muito, lutar por ela, ouvir sempre seu orientador, porque é importante também ouvir a opinião externa. Eu tive opiniões externas, assim, de outros professores, como o Fernando Salinas também, que me ajudou muito, assim, que foi meu professor de cinema. E essas pessoas acabam te ajudando, mas elas também ajudam você a entender o que você quer, sabe? Então, eu segui muito o meu coração, aquilo que eu queria passar mesmo para o meu documentário. Você falou que gosta muito de cinema, então o documentário sempre foi a sua prioridade no seu TCC. Você nunca teve em mente fazer um livro, outro tipo de narrativa digital, outro tipo de alternativa? Não. Na verdade, o documentário é que o jornalismo ele abriga muito, né? Vários tipos de produtos de finalização de curso. Isso eu acho muito bacana. Mas eu mesma gostaria de ter produzido, sei lá, um curta-metragem, assim, sabe? Nem documental, com artistas mesmo, com atores, atrizes. Eu acho muito bacana. Eu acho que isso tem tudo a ver com comunicação. Eu sempre visei muito audiovisual. E mais para a parte artística mesmo, que aí vai para o documentário, vai para o curta-metragem autoral, enfim. Então, sim, eu nunca pensei em outras coisas, assim, eu já fui direcionada para o documentário, já sabia que era isso que eu queria fazer, desde o primeiro semestre do curso. Você falou que teve problemas com a edição, isso é a coisa mais normal para os jornalistas, ter dificuldade com a edição. Você indica que as pessoas façam o TCC realmente sozinhos ou que eles optem por alternativas, contratar um editor, contratar pessoas que podem ajudar com a câmera? O que você acha? Olha, na minha banca de TCC, eu tive o Piero Sbragia. E ele falou pra mim uma coisa muito interessante, que é o cinema a gente não faz sozinho. Nenhuma arte a gente faz muito sozinho. A gente sempre precisa de outras pessoas para nos auxiliarem, sabe? E pensando nisso, eu acho que super vale você contratar, às vezes, um editor ou um amigo que saiba mais de edição, caso você não tenha uma técnica legal para fazer isso. Mas se você tem um editorzinho lá, porque é um trabalho autoral, sabe? É um trabalho para ser seu. Eu acho que super vale você se arriscar. Eu me arrisquei em tudo. Hoje eu vejo que talvez eu poderia pedir um auxílio para alguém, para um amigo, mas eu também não me arrependo, porque eu acho que quando você faz tudo sozinho, é muito trabalhoso, você sabe que não vai ficar perfeito, porque com a ajuda de pessoas externas, sempre o seu trabalho sai mais aperfeiçoado, eu sei disso, mas você também começa a entender como é importante ter pessoas quando você faz sozinho, porque você pega a dificuldade de cada área dentro do cinema, sabe? Então, da edição, da pré-produção, né? De roteiro, enfim, de produção mesmo. E nas gravações, a fotografia, você tá lá com a câmera, com o tripé. Então, você pega todas as áreas dentro do cinema e você exerce elas da melhor maneira que você consegue. Então, é muito interessante fazer sozinho. Mas eu acho que super vale você pedir auxílio. Nunca é demais. Então, é importante.
O seu documentário fez com que você fosse muito ao circo, né? E como que era essa sua rotina de estar estagiando, estudando e mesmo assim ter que ir em muitas apresentações do Circo Zani? Então, eu tentava sempre ir no horário do almoço para fazer as entrevistas, porque é o horário que eu tinha livre, então foi bem corrido. Como aqui, né, a gente estuda na capital, e a Granja Viana fica a 1 hora daqui, mais ou menos, era bem complicado, porque alguns dias da semana eu tinha aula aqui, então eu tinha que pegar as quintas e sextas-feiras, eu lembro, que eram os dias que a gente não tinha aula para realização do TCC, e eu pegava sempre no horário da tarde, assim, então meio-dia 11, sabe? Depois de fazer algumas coisas para o Mackenzie. E aí eu ia para as entrevistas, ficava até no máximo 1, já voltava, trabalhava, aí ficava até 6h30, 7 horas da noite trabalhando. Então foi bem corrido. Para as entrevistas, para as gravações das apresentações não foi tanto, porque eram todos os finais de semana. Então, assim, todos os sábados eu estava lá, a maioria, pelo menos, não é também todos os sábados que eles fazem. As apresentações são sempre nos finais de semana, então sábado e domingo, mas eu costumava ir nos sábados, assim. E aí eu tinha que ir, eu tinha que marcar, tinha que pegar o ingresso. Então foi bem corrido, assim, foi bem difícil, mas nada impossível também. Se você consegue pegar um horário do seu dia, fazer um cronograma legal de tempo, super dá certo. Qual foi, olhando, analisando agora toda a sua trajetória de realização do seu TCC, qual que você acha que foi o maior desafio, o processo que você mais, assim, falou, meu Deus? Olha, o processo é que é difícil porque são tantos, assim, na verdade, que a gente acaba tendo... Porque quando a gente faz tudo sozinho, alguma coisa a gente vai ter muita dificuldade. Porque a gente não sabe tudo, né? Então, é tudo uma experimentação, sabe? Você tá lá para experimentar mesmo cada área do cinema e tal. Eu vou falar que a edição, às vezes, era muito complicada, porque eu tinha que pegar algumas imagens de apoio. Eu peguei pouquíssimas de fora, eu fiz a maioria. Mas quando eu pegava, às vezes vinha em baixa qualidade. E para montar dentro do meu editor, eu tinha um editor profissional, mas eu não tenho um monitor profissional. Então isso já muda muito, porque acaba travando, você não tem, né, muita memória como um editor profissional tem no computador, então você precisa se adequar. Então eu lembro que às vezes travava, e aí eu tinha que colocar o take certo da imagem de apoio que eu queria, eu tinha que cortar antes, sabe? Então é um processo muito difícil. Eu acho que a minha... Então, com certeza seria a edição, assim, que eu falaria hoje. Nossa, foi o processo que mais me deu dor de cabeça. Porque eu acho que foram mais de 30 edições que eu fiz, mudanças, assim, no meu TCC, pra mais, tá? Eu tô falando, assim, na minha cabeça. Porque eu ia mudando, assim, conforme eu achava. E eu sou muito perfeccionista, eu tenho essa característica. Então eu ficava vendo e falava, não, peraí, isso aqui não tá ideal. Não, vou cortar mais, e vou cortar mais, e vou cortar mais. Então a gente sempre corta muito. E aí quando a gente vê, ainda tem mais coisa pra cortar, na verdade, sabe? Então é muito louco, assim. Eu acho que essa parte foi a mais difícil. Duda, obrigada por ter vindo hoje. Eu e meu colega de trabalho, o André Amadei, a gente amou seu TCC. A gente não esperava que um tema realmente que as pessoas deixam de aproveitar e correr atrás para saber mais sobre, poderia ter tanta reflexão e mostrar que poder salvar vidas, que nem salvou das mulheres que você retrata. Então, muito obrigada por ter participado do programa e ter vindo hoje. Muito obrigada a vocês, adorei estar aqui, de verdade. Gostei muito. E meu muito obrigada também a você que nos acompanha até aqui. Até o próximo programa.